Bom dia, graça e paz, mais um dia de pão diário. Continuaremos lendo em Mateus capítulo 24, do versículo 29 ao versículo 31. O tema de hoje é o retorno de Cristo em glória. Versículo 29 diz assim: imediatamente após a tormenta daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão estremecidos. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra plantearão e verão o Filho do Homem chegando às nuvens do céu com poder e majestosa glória. Versículo 31. E ele enviará os seus anjos com poderoso som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, e de uma a outra extremidade dos céus. Amados, esse texto é um texto a qual Jesus está continuando ensinando ali os seus discípulos, em particular. E agora Jesus Cristo literalmente fala sobre o retorno de Cristo em glória. Não será mais da forma a qual Jesus Cristo veio como homem literalmente e foi crescendo como ser humano, mas agora ele virá em forma da sua glória. E nos estudos e comentários que a gente analisa esse texto, Mateus, na verdade, e segundo alguns teólogos, ele traz para nós a ideia de que alguns entendem que estes versículos representam a derrota dos seguidores de Satanás, a vingança do Filho do Homem e a expansão do Evangelho a todo o mundo, o que ocorreu simbolicamente na destruição de Jerusalém. Então podemos entender que, ainda que haja essa argumentação que esteja correlacionado ao que aconteceu em Jerusalém, o comentarista ainda diz o seguinte: mas a linguagem do versículo 31 é paralela a outras passagens que confirmam o mesmo contexto. E quando nós olhamos isso em outros textos que estão correlacionados, tanto no livro de Mateus como outros livros, que você vai ver a ênfase a esse assunto, ao retorno de Cristo, não podemos apenas interpretá-lo como algo particular apenas do período da grande tribulação que houve em Jerusalém, tá? Porque há outras citações em textos bíblicos que falam sobre o retorno de Cristo. Um deles, então, vou citar alguns deles aqui para você entender. Em Mateus capítulo 13, versículo 41, vai falar sobre o mesmo assunto, que ele enviará os seus anjos com poderoso som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Você vai ver isso nos textos que eu estou comentando de Mateus, também 13:41 diz: o Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles farão do céu o reino tudo o que causa tropeço e todos os que praticam o mal. Mateus 16:27 diz: mas o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com suas obras. Mateus 25:31 diz: quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, então se assentará em seu trono na glória nos céus. 1 Coríntios 15:52 diz: no momento, no abrir e fechar dos olhos, o som da última trombeta, porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14: não deixe de desenvolver o dom que há em ti, que te foi outorgado por mensagem profética como imposição das mãos por parte dos presbíteros. Dedica-se plenamente ao cumprimento dessa responsabilidade para que todos possam testemunhar o teu progresso. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nesses deveres, pois agindo assim, salvará tanto a tua própria vida quanto a todos que te derem ouvidos. Então nós vemos aqui, irmãos, é o seguinte: nesse texto a respeito ao retorno de Cristo, nós vemos que no versículo 29 ele fala imediatamente após o tormento daqueles dias, né? Deixa eu abrir aqui de novo.
Isso. Ele diz o seguinte: imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão estremecidos. Esse texto, na verdade, ele enfatiza os reinos da terra, tá? Dizendo que nenhum outro reino poderá ser mais soberano em relação ao reino dos céus. É essa a interpretação que a gente consegue entender, porque quando ele fala que o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes celestes serão estremecidos, ou seja, está falando de poder, está falando de reino. Então, quando Jesus Cristo literalmente voltar em glória, ele coloca todos os reinos, todos os governos da humanidade em xeque-mate, ou seja, estarão debaixo literalmente da soberania de Deus e nenhum homem poderá então literalmente lutar contra a glória do Cristo, que quando ele retornar no céu, vindo em grande glória. Então ele diz no versículo 30, então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra plantearão, verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu com poder e majestosa glória. Será uma visão, amados, para aqueles todos que estão aqui na terra, irão compreender e ver que Jesus Cristo vindo em grande glória, e isso de fato ainda não aconteceu. Então a conjectura teológica de fato ensina-nos que é uma passagem que traz uma certa dificuldade de interpretação, pois ela trata do assunto que aconteceu em Jerusalém, mas ainda ela se estende em todo este período que estamos vivendo até os dias atuais, até que de fato aconteça a vinda de Cristo em glória. Por que ainda não aconteceu, apesar de estar descrito? Porque nós não temos o relato bíblico falando sobre isso. Nós temos o relato escatológico nos ensinando que Jesus Cristo voltará em glória, com o tocar da trombeta, juntos com os anjos voltando, colocando os reinos literalmente subjugados pela glória dele. Então, isso ainda não aconteceu, ainda vai acontecer. Então, é um texto que ainda está para acontecer. É um fato que já aconteceu, que foi a destruição de Jerusalém, a destruição do templo. Mas ainda o retorno de Cristo em glória, isto ainda não aconteceu e estará para acontecer ainda. E os dois versículos que eu citei em 1 Coríntios 15, 52, que fala sobre a ressurreição dos mortos e aqueles que estão vivos terão um corpo transformado em um corpo de glória, este versículo também ainda não aconteceu. Então, esta será a evidência e o fato claro que todos irão ver e que de fato irá acontecer a ressurreição dos santos, tá? E ali nós vamos ver tanto a ressurreição dos santos quanto também aqueles que estão em Cristo Jesus ter o seu corpo transformado em glória. E aí no versículo 31 ele conclui dizendo: e ele enviará os seus anjos com um poderoso som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Então assim, é onde tem aquela expressão a respeito do arrebatamento, né? Esta bíblico existe as escolas de escatologia, né, que são definidas como pré-tribulacionista, trans-tribulacionista e pós-tribulacionista. De fato, para nós, dentro desse texto, não é a questão da discussão se estamos no pré, no trans ou no pós, são teses, cada um, é claro, de forma majoritária, seria o pré-tribulacionismo, mas o item aqui é precisamos entender o seguinte, que os fatos ocorreram em Jerusalém, que o templo foi destruído, houve-se uma grande perseguição e todo esse contexto era princípio de dores.
era o prenúncio dos fatos que iriam acontecer e que o fim poderia estar próximo, mas que isso seria os princípios de dores. Então, de lá para cá, nós vemos isso como o princípio de dor. Então, no versículo 29, não foi definido, subjugado os reinos de forma definitiva. E isto acontecerá quando Jesus Cristo surgir na glória. Por isso e por esse motivo, a igreja literalmente ela fica nessa expectativa do retorno de Cristo. Não só a igreja, como o próprio Espírito Santo usam até a expressão em Apocalipse, Maranata, ora vem Senhor Jesus. A questão aqui não é defender uma tese no sentido pós ou transtribulacionista, mas é entender que diante dos fatos que ocorreram, a igreja, os eleitos, os ecletos de Cristo, que estão esperando nele, continuem nessa expectativa do retorno de Cristo em glória. Seja você estando vivo ou morto, tenha essa esperança em seu coração. Porque, como diz 1 Coríntios lá, versículo 15 e 52, aqueles que estão dormindo em Cristo serão ressuscitados, mas também aqueles que estão vivos serão transformados, este corpo incorruptível, em um corpo de glória. Então, ou seja, o pecado não terá mais juízo sobre nós, não teremos que sofrer mais da morte, mas viveremos para a eternidade com Cristo Jesus. Veja, amados, como é importante nós estudarmos a palavra e ver todo o texto e contexto. Porque se eu pegar o texto isoladamente, esse texto ele está falando dos fatos que aconteceram em Jerusalém, mas trazendo ainda para os nossos dias, pois um fato ainda não aconteceu, que é a vinda de Cristo em glória. E Mateus descreve bem claro que todos os povos da terra irão ver esse sinal e que eles irão plantear, vendo ali o Filho do Homem nas nuvens com poder e majestosa glória. Olha que maravilha. E os anjos, com um poderoso som da trombeta, vai sair nos 4 cantos da terra, reunindo, trazendo todos os eleitos de todas as extremidades para ir para o céu, para a gente habitar junto com o nosso Cristo. Que maravilha. Tá bom? Que esta palavra possa confortar o seu coração, que ela possa ser uma forma de esperança, apesar de tudo aquilo que há de mal neste mundo, e lembrando que o reino de Satanás também estará subjugado e ele já estará debaixo da soberania, ele está embaixo a soberania de Cristo Jesus. Por isso que eu não me engano, eu acho que é Tiago que diz que ele teme e estremece, o diabo, Satanás, porque na verdade o seu fim já está definido, está prenunciado, ou seja, ele não terá domínio para sempre da humanidade, mas será subjugado diante do seu pecado e condenado para a eternidade. Vamos orar e agradecer a Deus. Pai querido, Pai eterno, nós te agradecemos pela tua santa palavra, em saber que a expectativa que temos é o retorno da glória do teu Filho amado Jesus Cristo, aonde colocará subjugado as nações, os reinos, os poderes e governos e as autoridades que possam ser constituídas aqui na terra, estarão debaixo da soberania do Filho do Homem, o Cristo, o qual surgirá do céu com um sinal e grande glória e majestade. E então o povo, toda a humanidade, planteará e chorará diante do Filho do Homem, e vendo que ele realmente retornou em glória. E os anjos, será um grande movimento, Senhor. Os anjos sairão de forma poderosa, com som de trombeta, reunindo os santos e os eleitos nos 4 cantos da terra. Será uma visão, um fato que ocorrerá, a qual a igreja e a humanidade irá testemunhar em toda a história da humanidade. Por isso, Senhor, nosso espírito descansa
na tua palavra, na tua promessa, pois a tua palavra diz que os céus e a terra passarão, mas a sua palavra não há de passar. Por isso, Senhor, que cada um dos nossos irmãos encontram paz em seu coração e possam compreender que Jesus Cristo voltará. E juntos precisamos estar não preparados, mas atentos ao tocar da trombeta. Muita gente fala que temos que estar preparado. Não, nós já somos prontos, porque Cristo morreu na cruz. E a qualquer momento nós teremos que partir para a eternidade ou ser chamados por Ele diante da volta gloriosa de Cristo. Por isso, Senhor, estamos prontos. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Abençoa os nossos irmãos. Abençoa a tua igreja. A cada um que esteja ouvindo, que esta palavra seja de conforto ao seu coração e de esperança. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos digam amém. Fique com Deus. Paz.